vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade às nossas orações subordinadas adverbiais. Pois bem, nós aprendemos já 4 classificações, né, dessas orações subordinadas adverbiais e agora nós vamos dar continuidade. Bom, são no total de 9, ok? São 9 orações subordinadas adverbiais. E agora nós vamos prosseguir com a nossa quinta, né, classificação aqui, que será as nossas concessivas. Mas antes, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês, porque eu vou explicar em cima do livro de vocês agora. Então, vocês vão pegar e vão abrir na página 149, certinho? Peguem lá, pausem o vídeo um pouquinho, para que vocês possam acompanhar essa aula com o material didático de vocês. Então, peguem o livro, aí pegam um marca-texto, um lápis, uma borracha para grifar as palavras, colocar lá algumas observações e vamos juntos começar então a nossa aula. Vamos lá? Preparados? Então, vamos lá. Bom, primeiro, nós vamos relembrar aqui. Vocês já assistiram, né, as outras 2 videoaulas que iniciaram sobre esse tema e a que deu continuidade. E hoje nós vamos voltar aqui a falar um pouco sobre as orações adverbiais, as subordinadas adverbiais. Vocês viram que é muito fácil conceituá-las, né? Por quê? Porque eu consigo identificar as orações adverbiais através das ideias que elas nos transmitem, através dessas ideias e também através desses conectivos. Então, é importante que eu conheça também quais são as conjunções de cada uma dessas classificações. Então, primeiro, eu tenho que conseguir observar, me atentar para a ideia que ela transmite, certo? E também conhecer os conectores de cada uma. Bom, primeiro, iniciando aqui, nós vamos falar hoje sobre as concessivas. Bom, o que seriam essas concessivas e qual ideia que ela me transmite para que eu identifique? Bom, primeiro vamos ler aqui comigo, acompanha aí no seu livro, certinho? Expressam uma circunstância de concessão. Já sabemos que se são adverbiais, sempre vão trazer para a oração alguma circunstância, que é, logicamente, com esse sentido, né, que aquele adjunto adverbial trazia para as orações, mas agora em forma de oração. Por isso, ela é subordinada adverbial, porque estamos trabalhando com orações, com períodos compostos, certinho? Isso eu já expliquei para vocês lá na primeira e na segunda videoaula. Agora, prosseguindo aqui, nós temos expressa uma circunstância de concessão da oração principal. Como sempre, eu tenho a oração principal e tenho a oração subordinada. Tudo bem? Agora, que relação de concessão é essa, professora? Qual é a ideia, de fato, que ela vai trazer em relação à oração principal? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Ó, a relação de concessão se verifica quando a oração subordinada anuncia antecipadamente que uma conclusão que poderíamos tirar da oração que inicia não é válida. Vou explicar na prática, fiquem calmos. As principais conjunções subordinativas concessivas são embora, mesmo que, ainda que, apesar de que. Queridos, olha só, as concessivas, elas vão aparecer, eu quero que vocês até anotem aí, porque é uma informação que eu vou agregar aqui para vocês. Quando nos traz uma ideia de quê? Uma ideia de contraste, vamos colocar aqui, ideia de contraste, ok? O que mais, professora? Uma ideia de oposição, ideia de oposição, peraí, oposição, e também uma quebra de expectativa.
ok? Então, como eu vou identificar as orações concessivas? Quando elas vão denotar um sentido de contraste, oposição e quebra de expectativa. Quando eu quero, eu imagino, né, que vai acontecer alguma coisa e na oração seguinte aquilo não acontece. Houve ali uma quebra de expectativa. Eu tinha uma expectativa de que algo acontecesse e não aconteceu. Ela se parece muito com aquela ideia que nós aprendemos lá atrás das orações coordenadas adversativas. Lembra que nas adversativas, mas não eram subordinadas, eram coordenadas, ok? Lá atrás, quando aprendemos, ela também trazia uma ideia de oposição, né, de uma oração oposta à outra. É o caso das concessivas. Elas vão denotar esse valor, essa ideia na oração. Então, vamos prosseguir aqui. E tá assim, ó, a primeira oração aqui para mostrar para vocês, de fato, essa ideia expressa é aqui, ó. Embora aleguem questões de fé, os extremistas venderam muitos artefatos. Bom, então aqui, embora eles aleguem questões de fé, eles venderam muitos artefatos. Essa ideia se opôs a essa. Mas um exemplo muito clássico para vocês não. Eu vou colocar um exemplo aqui mais fácil para nós pensarmos, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, vamos lá. Embora, deixa eu pensar aqui, falasse alto, né? Pode ser? Embora falasse alto, eu não ouvia. Eu não ouvia. Então, vamos lá. Ponto. Como assim uma ideia de oposição, professora? Embora eu falasse alto, falasse muito alto, não me ouviam. Primeiro, gente, qual a ideia que eu tenho quando eu falo muito alto? É que todos possam me ouvir, não é isso? A ideia, a expectativa que eu tenho é essa. Então, embora eu fale muito alto, eu esteja gritando, eles não me ouviram. Então, tem uma quebra de expectativa porque eles não ouviram, embora o meu esforço. Então, houve uma oposição, um contraste nas ideias aqui. Eu tenho, então, vamos lá iniciar aqui, a partir dessa oração. Vamos lá, dividir primeiro essa oração, tá? Embora falasse alto, era o primeiro verbo aqui, e olha o segundo verbo aqui. Embora eu falasse alto, parei aqui, separei, eu não ouvia. Opa! Coloquei fora do lugar. Aqui. Eu não ouvia. Bom, perfeito. Agora, separando, eu preciso identificar qual é a oração principal e qual é a oração subordinada adverbial. Isso eu já falei para vocês como identificar. A oração que eu tenho a presença da minha conjunção, do meu conector, é a oração que vai, com certeza, carregar esse valor de oração subordinada adverbial. Então, aqui eu tenho o conector embora, certo? Eu tenho essa conjunção aqui presente, então é aqui que eu vou... Deixa eu só anotar aqui embaixo. É aqui que eu vou carregar, então, o valor de oração subordinada adverbial. Então, essa aqui vai ser a minha oração subordinada. Vamos abreviar para ficar mais fácil? Adverbial, o quê? Concessiva. Concessiva, ok? Então, essa aqui primeira foi a minha oração subordinada concessiva. Oh, meu Deus. Foi. E, naturalmente, essa aqui, eu não ouvia, será a minha oração principal. E aí, tranquilo? Muito bom. Agora, vamos lá prosseguir e vamos conhecer quais são as principais conjunções, né? Os principais conectores que estão presentes nas concessivas. Olha aqui, são eles. Embora, ok? Dando essa ideia de contraste em relação à oração principal. O mesmo que, reparem, se eu fizer a substituição, olha, mesmo que eu falasse alto, ela não ouvia, né? Botei aqui, ó. Ou eu, tanto faz, não tem problema nenhum. Ou, ainda que falasse alto, eu não ouvia.
apesar de que falasse alto, eu não ouvia. Então, eu consigo fazer as substituições por todas as outras conjunções de mesmo valor semântico, com o mesmo valor, porque trazem a mesma ideia de contraste, de oposição e de quebra de expectativa. Eu quero muito, espero muito que aconteça algo e não vai acontecer. Tudo bem? Vamos prosseguir então? Vamos lá. Aqui eu tenho mais um exemplo, ó. Apesar dos protestos internacionais, o Estado Islâmico continua matando e destruindo. Então, apesar de tantos protestos, é como se dissesse assim, tem tantos protestos acontecendo, porém, mesmo assim, né, esperaria então que alguma coisa acontecesse, tivesse algum resultado em relação a esses protestos. Mas não. Em oposição a essa ideia, como quebra de expectativa, o que tem acontecido aqui? No Estado Islâmico continua matando e destruindo. Então, aqui é a minha oração subordinada adverbial concessiva, porque ela tem a presença da conjunção. É ela que marca a minha oração subordinada adverbial, que isso fique bem claro para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu só anotar aqui, mostrar para vocês, ó. Aqui, não, essa aqui já foi. Essa informação que eu botei aqui agora para vocês. Então, vamos continuar? Deu para vocês entenderem bem sobre isso? Então, vamos lá. Prosseguir, então, para a nossa próxima oração. Mas eu vou mudar de página. Eu vou pedir que vocês abram agora na página 168, tá? Procura aí. Vamos lá. Eu coloquei aqui duas conjunções. Deixa eu colocar para vocês aqui rapidamente. Anotem aí, por favor. Eu vou agregar aqui mais duas conjunções que são bem legais para nós aprendermos, tá? Bem interessante, que não estão aqui, ó. Que tem embora, mesmo que, ainda que, apesar que. Faltou aqui o posto que. Então, anotem aí. Posto que também é uma conjunção muito usada, tá? Nas orações concessivas. Coloquem aí, posto que. Certinho? Eu achei que estivesse já anotadinho aqui, mas eu comecei e não parei aqui, ó. E não continuei. Posto que. Certo? E também não obstante, mas vocês quase não usam, embora devemos conhecer. Não obstante. Não obstante. Certo? Então é isso. Vamos agora então para a página 168. Vamos lá? Vamos encontrar aqui. 168. 168. Já vamos chegar. Pronto. Aqui na 168, nós já iniciamos com as condicionais, tá? As condicionais eu já falei, já expliquei sobre ela lá na videoaula semana passada. Então, essa aqui, certinho, vocês podem voltar. Se vocês quiserem rever algum tópico sobre ela, tiverem alguma dúvida, é só voltar e assistir novamente o vídeo, ok? Vamos para as proporcionais. Essa aqui nós não falamos ainda, tá? Vamos conhecê-la agora. Bom, primeiro, as proporcionais, elas expressam uma relação de proporção. Naturalmente, a nomenclatura já nos auxilia, né? Proporção. Proporção em quê? Em relação ao fato indicado na oração principal. Então, eu tenho a oração principal e tenho a minha oração subordinada. E vai haver entre essas duas uma ideia de proporção. Como assim? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Aí, dando continuidade aqui no nosso enunciado, as principais conjunções subordinativas proporcionais são a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Eu coloquei para vocês aqui uma dica, eu fiz essa anotação aqui, eu quero que vocês coloquem exatamente assim no livro de vocês, porque vai auxiliar, tá? E quando eu identifico uma oração subordinada adverbial proporcional, eu tenho sempre essa ideia aqui presente nelas, ó. Eu quero mais isso e menos aquilo.
menos com menos, mais com menos e menos com mais. Eu quero que vocês anotem isso aqui que eu vou explicar para vocês no exemplo, tá? Olha aqui. À medida que fala, quanto mais ela fala, mais me confunde. Então, aqui nesse caso, entraríamos aqui, ó. Aqui, ó, no mais, ó. Quanto mais ela fala, à medida que fala, mais me confunde. Faltou até aqui colocar o mais, que eu não coloquei para vocês. O mais, anotem aí. Mais. Ó, quanto mais ela fala, mais me confunde. Então, eu tenho essa proporção aqui. À medida que é uma conjunção usada nas proporcionais, ok? Aqui nós temos um outro exemplo. Ó. À medida que assistia a televisão, mais gostava, tá? Quanto mais assistia a televisão, mais gostava. Olha essa ideia sendo estabelecida de proporção aqui. Agora, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos a mais. Anotem aí, tá? É aqui. É. Aqui, vamos lá. Quanto mais caminho, mais emagreço. Né? Quanto mais caminho, mais emagreço. A proporção aqui acontecendo, tá vendo? Entre essas duas orações, entre a oração subordinada e a oração principal. Então, professora, qual é a oração subordinada? Aquela que vem com a conjunção. Então, eu tenho aqui à medida que, é isso? Que é a minha conjunção. Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada. E a outra, mais me confunde, é a minha oração principal. Então, aqui também, ó, quanto mais caminho, eu tenho aqui a oração subordinada e mais emagreço, oração principal. Ficou claro para vocês a ideia de proporção? Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa próxima classificação, que é a conformativa. Vamos lá. Conformativa. Aqui. Peraí que eu vou me achar aqui. Pronto. Vamos lá. As conformativas, elas já nos trazem uma ideia de acordo com algo ou com alguém, tá? Conforme, né? Essa ideia do conforme. Vamos lá observar dentro da oração. Olha aqui. A mãe dela não agiu conforme o marido pediu. Ou seja, de acordo com o pedido do marido, né? Conforme o marido pediu. Então, elas vão nos trazer essa ideia de conformidade mesmo. A própria nomenclatura também já nos auxilia nessa ideia. Aqui nós temos expressa uma relação de conformidade, acordo, tá? As principais conjunções subordinativas conformativas são conforme, como, segundo e consoante. Olha que legal, né? Essa consoante aqui é uma conjunção pouco empregada, né? Pouco nós falamos, pouco ouvimos também, porque ela é mais de acordo com uma linguagem mais formal, mas é muito interessante que nós conheçamos. Então, vamos lá para o exemplo. Ó, nós temos aqui, ó, a mãe dela não agiu conforme o marido pediu. Essa já foi, certo? E nós já vimos aqui, olha, onde reside a oração subordinada adverbial, onde nós temos aqui a nossa conjunção, tudo bem? A mãe dela não agiu, parei aqui, essa é a minha oração principal e a minha oração subordinada é a oração que tem o presente a minha conjunção, que traz a ideia de conformidade, tudo bem? Agora, o próximo exemplo. Como meu pai diz, a modernidade afastou as pessoas. Olha aqui. Conforme meu pai diz, tudo bem? Conforme ele diz, ó, segundo o meu pai, de acordo com o que ele diz, ok, gente? Então, procurem fazer o seguinte, tentem substituir a conjunção, mesmo que ela não seja o conforme, porque ela pode vir como,
segundo, consoante. Faça a substituição pela conjunção conforme, porque ela me dá uma ideia de conformidade e fica mais claro de nós entendermos essa ideia expressa. Tranquilo? Fácil para vocês? Então tá. Por exemplo, ela faz tudo como eu ensinei, por exemplo. Ela faz tudo como eu ensinei. Ou seja, conforme eu ensinei. Ficou fácil? Tranquilo, né? Vamos lá para a próxima oração. Agora vamos para a página 169. Estão acompanhando aí? 169. Vou colocar mais aqui embaixo para vocês conseguirem ver aí. Agora nós vamos falar das finais, tá? As finais. Vamos lá para as finais. Bom, aqui nós temos nas finais, deixa eu só chegar para cá um pouquinho para aumentar. Peraí. Eu coloquei para vocês aqui essa informação, eu agreguei essa informação aqui para facilitar um pouco a nossa compreensão. Como assim com uma ideia de final, professora? Olha só, quando nós pensamos em alcançar uma meta, alcançar um objetivo, o nosso ideal, nós vamos usar essas orações subordinadas adverbiais. Naturalmente, nós já usamos todos os dias, tá? Agora vamos identificar. Vamos lá. Primeiro, elas vão indicar finalidade para o fato expresso na oração principal. As principais conjunções subordinativas finais. Vamos conhecê-las? Para que, a fim de que. Tudo bem? O para, então, é o mais comum, tá? Estudei para passar no vestibular, por exemplo, ó, para passar, ok? Com o objetivo de passar no vestibular. Então, temos aqui alguns exemplos. Vamos lá. Desligou a televisão para que a menina não ouvisse mais notícias sobre estratégia. Sobre tragédias. Eu não enxerguei, perdão, tá? Então, se eu desliguei a televisão com o objetivo que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias, então aqui foi o meu objetivo, foi a finalidade que eu tinha, né, ao desligar a televisão. Então, onde eu encontro a subordinada? Onde está presente a minha conjunção. Para que aqui, ó. Então, desligou a televisão é a minha oração principal e a minha oração subordinada para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, sempre que trouxer uma ideia de meta, objetivo, eu tenho lá a minha oração subordinada adverbial final. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Mudou de canal. Tá, e por quê? Por qual objetivo que eu fiz isso? A fim de encontrar um programa mais interessante. Com o objetivo de, não é isso? Para encontrar. Reparem que eu posso fazer essa substituição por para, que não vai alterar o sentido da oração. Se eu tenho um objetivo de algo, se eu tenho uma finalidade em algo, então eu vou poder substituir por para tranquilamente, ó. Mudou de canal para encontrar um programa mais interessante. E aí, fácil? Fácil, fácil, não é mesmo? Vamos agora para a última, a nossa comparativa. Olha que legal. Essa comparativa, a própria nomenclatura também nos auxilia na ideia, porque já falamos, né, sobre comparação. Se é comparativa, a ideia de comparação. Bom, se ela é comparativa, não é isso? Há uma circunstância expressa em relação à oração principal de comparação. Então, ela vai mostrar, através do seu conectivo, né, essa ideia de comparação em relação à oração principal. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Primeiro, expressam uma relação de comparação. E as principais conjunções subordinativas comparativas são o como, o que, ou do que e o quanto. E eu agreguei algumas mais que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Tudo bem? Vocês vão parar o vídeo depois, vão pausar e vão copiar essas conjunções aqui que não estão no livro diretamente aí, tá? E essas frases aqui também. Eu gostaria que vocês copiassem. Então, vamos lá. Nós temos também aqui, dando uma ideia de comparação com esses conectivos aqui, mais
do que, menos do que e tão quanto, né? Temos aqui até o quanto apenas, mas também existe o tão quanto e o como, que já está aqui, já tem aqui no livro de vocês. Então, esses conectivos com os que já estão aqui, todos esses vão dentro de uma oração subordinada, em um período composto por subordinação, eles vão trazer essa ideia expressa de comparação, tudo bem? Então, vamos lá. Nós já sabemos que comparação, eu tenho que comparar dois elementos, não é isso? Eu tenho, por exemplo, aqui uma frase muito comum, ó. Ele é mais carinhoso do que seu irmão. Então, há uma comparação de um com o outro, não é isso? Ó, ele é menos rebelde do que seu irmão. Vocês estão observando que esse do está entre parênteses aqui, ó, aqui também? Por quê? Esse do eu posso utilizar na oração ou não. Não há problema algum em usá-lo ou não, ele é facultativo. Tudo bem? Então, vocês podem ficar à vontade quanto ao uso, tá? E o legal aqui, o interessante observar que sempre tem que trazer essa ideia de comparação de um elemento ao outro. Vejamos aqui o exemplo, ó. Ela lia um romance como quem fica hipnotizado. Então, ela lia um romance como uma pessoa hipnotizada. Há uma ideia de comparação sendo estabelecida, tá? A maneira como ela lia demonstrava estar hipnotizada. Então, existiu essa comparação aqui. Tudo bem, vamos lá então identificar quais são as orações subordinadas e quais são as principais? Vamos juntos. Eu quero que vocês, junto comigo aí, marquem no livro de vocês, tá? Ó, ele é mais carinhoso. Parei aqui. Onde está presente a conjunção? Não é aqui, ó, do que? Então, aqui eu começo a minha oração subordinada adverbial comparativa. Então, do que seu irmão, eu tenho aqui a oração subordinada adverbial comparativa. E a primeira oração principal. Tranquilo? A mesma coisa aqui embaixo, vocês já entenderam, vocês vão fazendo aí. E aqui já tem um livro mostrando para vocês, né? Que essa parte, como quem fica hipnotizado, eu tenho a oração subordinada adverbial. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse como. Porque o como, ele está presente em outras classificações da oração subordinada adverbial. E por isso eu preciso ter um pouco de cuidado. Quando eu olho como, eu tenho que tentar compreender qual a ideia expressa na oração para identificar a classificação dele. Bom, agora há pouco nós vimos o como conformativo. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui em cima, dando uma ideia de conformidade aqui, ó. De acordo com alguém. Olha aqui, nós temos o exemplo, ó. Como meu pai diz, vejamos que nesse como aqui eu consigo substituir por conforme. Conforme o meu pai diz, não é isso? Como ele falou, de acordo com o que ele falou. Então, quando esse como vier trazendo consigo uma ideia de conformidade, em estar de acordo com alguém, então, aí sim, ele será conformativo. E agora vamos lá identificá-lo aqui como comparativo. Aqui ele traz uma ideia de comparação, olha aqui, ó. Ele brinca como uma criança brinca. Então, aqui a ideia de comparação sendo estabelecida entre a oração principal e a oração subordinada. Agora, professora, soaria bem para mim aqui, ele brinca conforme uma criança brinca. Então, gente, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes pode realmente confundir, tá? Muito cuidado com isso. E uma das formas que esse como, ele vai estar aparecendo como comparativo é porque, eu vou mostrar para vocês aqui, essa mesma oração, olha aqui. Nessa oração aqui, ele brinca como uma criança, digamos que ela esteja aqui desse jeitinho, tá? Com o uso do como aqui, dessa conjunção. Nesse caso aqui, vocês estão observando que está faltando alguma coisa? Conseguiram compreender ou não? Aqui eu tenho um período simples ou composto? Muito bem, para quem identificou que esse aqui é um período... Muito bem, composto. Ele não é simples.
embora pareça ser simples, porque eu tenho a presença de apenas um verbo de uma oração, ele é um período composto. Mas como assim, professora? Se eu tenho uma oração, ele é simples. Se eu tenho duas orações, ele é composto, porque ele está implícito nessa oração. Então, muito cuidado, porque isso costuma acontecer apenas nas orações comparativas. Olha aqui, implicitamente, subentende-se um verbo aqui presente. Olha, ele brinca como uma criança brinca. Então, eu posso ter esse verbo presente na oração ou não. Ele pode estar explícito ou implícito. E se ele estiver implícito, ainda assim ele é subentendido. Então, eu continuo considerando essa oração como uma oração de período composto, normalmente, que estabelece uma ideia de comparação. Porque, olha, ele está sendo comparado com uma criança, aqui, ó. Ele brinca, a maneira como ele brinca está sendo comparado como uma criança. Então, há essa ideia expressa aqui de comparação e também há a presença desse verbo, embora de maneira implícita. Tudo bem? Então, todas as vezes que eu tenho esse como nessas orações de verbos ou de períodos, né, com o verbo implícito, estou diante de uma conjunção que vai introduzir uma oração subordinada comparativa. Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Eu trouxe para vocês aqui outra oração, ó. Ele estuda como eu. Qual é o verbo que está implícito aqui? Ele estuda como eu estudo. Não é esse entendimento que nós temos? Essa é a ideia que é transmitida, embora esteja implícito esse verbo aqui, ó. Ele estuda como eu. Aparentemente parou aqui, mas eu sei que ele estuda como eu estudo. Tá certo? Então, eu tenho aqui, introduzindo essa oração subordinada adverbial comparativa, o como. Então, aqui é a minha oração subordinada e ele estuda é a minha oração principal. Ficou claro para vocês isso? E muito cuidado também para não confundir comparativas com proporcionais, ok? Comparativa compara uma comparada à outra. Proporção, não. Embora as duas também estejam estabelecidas, né? Há uma relação de ideias entre as duas orações, não há como confundir. Comparativa vai comparar, os conectivos são diferentes. Agora, vamos voltar aqui lá na parte das proporcionais, para mostrar para vocês aqui o quão diferentes são. Olha, aqui eu tenho uma ideia expressa de proporção. Quanto mais eu faço isso, mais acontece aquilo. Quanto menos eu faço isso, menos acontece aquilo. Tá? É uma ideia de proporção e não de comparação. Ó, quanto mais sorrimos, a vida fica mais fácil. Então, quanto mais eu sorrio, mais a vida se torna fácil, né? À medida que sorrimos, não é isso? A vida se torna mais fácil. Então, eu posso fazer essa substituição de quanto mais, de a proporção que sorrirmos, à medida que sorrirmos, ao passo que sorrirmos, quanto mais sorrirmos, a vida fica mais fácil. Então, proporção é uma relacionada à outra, dando essa ideia de proporção e não de comparação. São ideias diferentes. Tudo bem? Ficou claro para vocês essas expressões, essas orientações que eu dei para vocês agora no finalzinho? Eu espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui quanto a essas classificações, podem enviar, tá, gente? Eu espero ter auxiliado vocês, espero que vocês tenham entendido. E nós vamos dar continuidade depois com as orações subordinadas reduzidas, tá? Mas é preciso exercitar muito para que vocês consigam compreender bem, utilizar, compreender os sentidos de cada uma delas. E, através dos conectores, eu consigo identificar facilmente a ideia que ela quer transmitir nessa oração. Tudo bem? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.